Amém, meus irmãos? Vamos ler a palavra de Deus em João, capítulo 4. Abra sua Bíblia em João, capítulo 4. Vamos ficar de pé, por gentileza, para a gente orar? João, capítulo 4, verso 14. Pela manhã, o pastor pediu para a gente conversar um pouco sobre um novo mandamento e agora à noite sobre uma nova vida. E eu me lembrei da história da mulher samaritana. João, capítulo 4, vou ler apenas o verso 14, que nos diz assim: Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz e que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e a intenção dos nossos corações. Obrigado porque ela é viva. Obrigado porque ela é eficaz, ela funciona. Então, nos ajuda a não apenas lermos a Tua palavra, não apenas estudarmos a Sua palavra, mas nos ajuda a vivermos a Sua palavra, a vivermos o Evangelho, a vivermos a Sua vontade, porque quando vivermos, iremos experimentar o poder do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra. Nessa noite nós abrimos ela com reverência, com temor e com tremor. E que Teu Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes, abrir os nossos corações para enxergarmos as maravilhas da Tua lei. E é pelos méritos de Jesus Cristo que nós oramos, agradecidos ao Senhor. Amém. Pode se assentar. Quem aqui já assistiu um filme chamado Mãos Talentosas? Que legal. Se você não assistiu, você está perdendo um filmão. É ou não é quem assistiu aí? É ou não é? Filmão. Aonde traz a história de um jovem, de um adolescente, que morava no subúrbio dos Estados Unidos, aonde, diante da realidade do seu contexto, da sua vida, do seu bairro, ele enfrentava inúmeras dificuldades e limitações que talvez eu e você enfrentamos e alguns enfrentam até hoje. Falta de acesso à educação de qualidade, falta de acesso à cultura, à informação, ao desenvolvimento intelectual. E mostra nesse filme que sua mãe, uma mulher analfabeta, mas que ao trabalhar com um homem que tinha sede pela leitura, percebeu que a leitura poderia fazer uma grande diferença na vida do seu filho. E ela começa a incentivar o seu filho a ler livros, a conhecer o amor pela leitura. E esse adolescente, ele começa a ler, e continua lendo, continua se desenvolvendo, só que eu não vou contar o filme todo para você assistir. Mas ele cresce e se torna um médico. E nós sabemos que a realidade da medicina é que ela está em constante mudança, crescimento, desenvolvimento, pesquisas. E esse homem está diante de um grande desafio, que é separar duas crianças que nasceram unidas. Se eu não me engano, são crianças siamesas. Isso mesmo, Calisson? É isso mesmo, né? Grudadas, né? E sempre que a cirurgia era feita, uma das crianças morria. Então esse homem, ele não se conforma com isso. E ele começa a pensar, e um dia ele fecha a torneira, e Deus ilumina a mente dele, para que ele tenha uma ideia de como operar aquelas duas crianças, e ambas sobreviverem. Mas o que eu mais gostei desse filme foi que uma pessoa mudou a história daquele jovem. Uma pessoa mudou a realidade daquele jovem, e essa pessoa era sua mãe.
A sua mãe que insistiu em ajudá-lo, sua mãe que insistiu em amá-lo, sua mãe que insistiu em ver a mudança que ela acreditava que poderia acontecer em sua vida, até mesmo ele não acreditava, mas a sua mãe acreditava. E ele se tornou um grande médico, um grande cirurgião. Irmãos, essa história é verídica, viu? É verdade essa história. E esse homem, ele é um cristão, aonde até hoje a gente vê, ouve sobre essa história e nos traz grandes ensinamentos, que uma pessoa fez a diferença na vida dele. Mas nós que somos cristãos, sabemos que muitas pessoas passaram nas nossas vidas e fizeram a diferença. Mas teve uma pessoa que entrou na nossa vida e mudou toda a história da nossa vida, e essa pessoa é Jesus. Ele entrou na nossa vida e mudou tudo. Ele entrou na nossa vida e nos colocou dentro de nós esperança. Ele entrou na nossa vida e nos ensinou o que é fé, nos deu uma nova perspectiva de vida, ressignificou a nossa história, nos mostrou um novo jeito de viver. Foi Jesus, Ele mudou a minha história. Jesus mudou a sua história também, sim ou não? Jesus mudou as nossas histórias. Quem éramos nós antes de Jesus? Sem esperança, sem fé, sem perspectiva de vida, iludido com o mundo, morrendo nos nossos pecados e ofensas, indo para o inferno, mas Jesus nos encontrou, transformou a nossa história, e louvado seja o nome do Senhor, que agora a gente tem a certeza da vida eterna. Jesus, meus irmãos, entrou na nossa vida e mudou a nossa história. E Jesus entrou na vida de outras pessoas também, a saber, a samaritana. Jesus mudou a história dessa mulher, aonde até hoje a história que João descreve fala ao nosso coração. Porque Jesus, ele foi uma pessoa muito ativa, ele não parava, ele estava sempre pregando, realizando milagres, curas, para autenticar a mensagem do Evangelho. E ele está na Judéia, região sul, e ele precisa ir para Galiléia, região norte. E entre a Judéia sul e Galiléia norte, tem uma cidade que se chama Samaria. Só que os samaritanos não se davam com os judeus. Os samaritanos, eles não tinham contato, era uma rixa que tinha com eles há muito tempo, devido a uma mistura no período babilônico. Então eles não se davam, tinha uma rixa muito forte, ao ponto de judeus orarem de forma pejorativa, agradecendo a Deus por não ter nascido mulher, não ter nascido como um animal e não ter nascido como um samaritano. Era uma briga extremamente feia. E antigamente, quando os judeus tinham que ir da Judéia para Galiléia, ou Galiléia para a Judéia, eles não passavam por Samaria. Então eles preferiam ter uma viagem de 11 dias do que uma viagem em linha praticamente reta de 3 dias. Só que Jesus, ele é diferente. Quando pessoas excluem, Jesus acolhe. Quando pessoas segregam, Jesus abraça. Então eles estão entrando na cidade e Jesus manda os seus discípulos comprar comida. Porque provavelmente as cenas que vão acontecer logo em seguida iria chocá-los. Porque ele está cansado, ele está exausto. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Então ele para num poço para pegar água. E lá ele encontra uma mulher que, à 6ª do dia, meio-dia, 12 horas, ele encontra essa mulher que também foi lá pegar água. E o porquê que ela foi meio-dia pegar água? Porque quem aqui já foi do interior sabe que geralmente quando ia a um poço buscar água, ia de manhã cedinho, antes do sol esquentar, para que com aquela quantidade de água, você realizaria as atividades do dia. Lavar roupa, cuidar da casa, dar banho nos meninos e por aí vai. Então, era atípico, anormal uma mulher ir meio-dia buscar água no poço. Mas o porquê que ela vai meio-dia? Porque ela era mal vista na sua comunidade. Ela era uma pessoa que era segregada, que era separada,
que não era bem vista, bem quista, não somente pelos judeus, mas também pela sua própria comunidade, porque ela tinha tido alguns relacionamentos e ela estava perdida nesse mundo de relacionamentos. E ela tinha um encontro com Jesus. E quando Jesus começa a conversar com ela, que Jesus puxa, conversa com ela, ela se espanta. Porque como assim o Senhor, sendo judeu, conversa comigo, que sou uma mulher, e ainda samaritana, durante o dia? Porque aqui Jesus, ele já quebrou várias regras, que era conversar com um samaritano ou samaritana, e conversar com uma mulher publicamente durante o dia. Então ela se espanta, ela fica admirada com a ousadia daquele homem, que vai até o encontro dela, para conversar com ela. E Jesus, ele é assim, ele entra nas nossas vidas, e a gente se espanta, porque se dependesse de nós ainda estaríamos perdidos nesse mundo, porque a palavra de Deus nos diz que não foi vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês, foi eu que chamei vocês, foi eu que resgatei vocês, foi eu que trouxe vocês. E Jesus começa a conversar com aquela mulher, e Jesus começa a falar sobre a água que ela estava pegando. Que se ela continuasse bebendo daquela água, ela voltaria a ter sede. Mas da água que Jesus lhe desse, ela nunca mais teria sede. Mas Jesus aqui não está falando de uma sede física, biológica, sede do corpo. Jesus está falando aqui de uma sede da alma, uma sede interna que todos nós carregamos, sendo crente ou não, cristão ou não, uma sede, um vazio interno que só Jesus pode preencher. Jesus olha para aquela mulher e vê algo que ninguém conseguia enxergar, ou talvez não queria, ou negligenciava. E Jesus, ele é assim, ele vê coisas que as outras pessoas não veem. Jesus percebe coisas que as outras pessoas não percebem. Porque Jesus, por mais que você às vezes ache que não, ele consegue enxergar a dor que vai no seu coração. Jesus conhece a sua história. Jesus conhece as suas lágrimas. Jesus conhece o seu sofrimento. Jesus conhece a sua dor, a sua luta, que talvez há anos você está travando. Jesus conhece, meus irmãos. Ele não é inerte, insensível às nossas dores. Pessoas não veem, pessoas não conseguem enxergar, e pelo contrário, tem pessoas que às vezes criticam, tem pessoas que às vezes falam mal, mas eu aprendi uma coisa: antes de falar daquela pessoa, caminhe com ela, viva com ela, calce os sapatos que aquela pessoa está calçando, para você entender qual é a realidade da vida dela. Então Jesus, ele consegue enxergar coisas que ninguém consegue enxergar. Porque talvez você que está aqui nessa noite, já passou por momentos que, mesmo sendo cristão ou não, você se sentiu sozinho. Você se sentiu sozinha e se perguntou: Senhor, o Senhor não está vendo a minha dor, não? O Senhor não está vendo a dificuldade que eu estou passando, que eu estou vivendo? O Senhor não está vendo a luta que eu estou travando há tanto tempo? E parece que nada muda, parece que nada acontece, parece que nada melhora. Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha vida? A gente pode passar por isso, porque a gente ora, nada acontece, a gente ora e nada muda, a gente busca o Senhor e as coisas continuam da mesma coisa. Mas, meus irmãos, gravem o que eu vou falar agora. Por mais que pareça que Deus não está ouvindo, não está agindo, Ele mantém o controle absoluto sobre todas as coisas. Não é uma parte, é o controle sobre todas as coisas. Nada foge ao controle dele. Ele começou todas as coisas vão se terminar nele. Ele sabe das nossas lágrimas, Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe das nossas dificuldades. Tem amigos que não sabem, tem parente que não sabe das nossas dores, e tem amigo e parente que só liga às vezes para pedir dinheiro. Que coisa feia. Vocês já passaram por isso ou não? Eu não tenho, imagine se eu tivesse, hein?
Não sabe como é difícil para a gente o dia, a vida, mas só encosta para querer arrancar alguma coisa. Não vê as dificuldades que a gente passa, como é difícil a nossa vida. Mas por mais que as outras pessoas não veem, Jesus vê. Jesus vê o que vai no seu coração. Assim como ele viu o que acontecia na vida daquela mulher, que estava sedenta, mas não sedenta por água física, era uma sede na alma. E eu pergunto a você também nessa noite, será que você também não está com um vazio no coração? Será que nessa noite você não se sente vazio? Será que você não sente que alguma coisa precisa preencher o seu coração? Tem um escritor chamado Dostoiévski, que eu gosto muito de lê-lo. É um escritor russo. Ele fala que todo ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. Tem coisas que só Deus pode preencher. As outras coisas não vão preencher, só Deus. Porque o tamanho do vazio que você tem, só Jesus pode preencher o seu coração. Então, se você tem a Jesus, clame a Ele para te ajudar. Se você não tem a Jesus, entregue sua vida a Ele, nessa noite, para você experimentar o poder de Deus na sua vida. E Jesus continua conversando com aquela mulher. E Jesus fala para ela, cadê o teu marido? Cadê o teu homem? Cadê o seu esposo? Só que Jesus fala, mostrando para ela, que ele já sabia de toda a história. Que ela não teve 1, 2, 3, 4, teve 5. E o que ela tinha não era dela. Essa mulher não perdia tempo, hein, gente? Pelo amor de Deus. Estava no 6º. É um só que é para ficar e ponto final. Mas ali demonstra um desequilíbrio na sua vida. Ali demonstra uma anomalia na sua vida. Não está normal. Porque Deus criou um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Não é uma mulher para vários homens, nem um homem para várias mulheres. Isso não existe. É uma mulher para um homem, ponto final, e um homem para uma mulher. E Jesus fala com ela e mostra. Eu sei que a sua vida está desconcertada. Eu sei que a sua vida está uma bagunça. Mas deixa eu entrar, que se eu entrar, tudo vai mudar. E será que não é a nossa vida que precisa ser ajustada? Que está uma bagunça? Que está desorganizada? Que precisa ser ajustada? Porque Ele vê o vazio que está no nosso coração, mas Ele vê também a bagunça que precisa ser arrumada. Tempos em tempos. A limpeza que precisa ser feita. E às vezes não é apenas uma limpeza. Às vezes é uma mudança, é arrancar. Porque a gente sabe o que está atrapalhando as nossas vidas. A gente precisa mudar. E Jesus fala, está na hora de mudar. Está na hora de mudar. Até quando você vai ficar nessa vida buscando saciar essa sede em amores que vão te levar a lugar nenhum? Porque você já percebeu pessoas que namoram um tempo, termina, namora um tempo, termina, namora, termina. Tem pessoas que entram no emprego, saem, entram no outro emprego, saem, entram no emprego, saem. Não para. Isso é uma desarmonia. Isso não está certo. Tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Jesus sabe o que vai no nosso coração. Jesus sabe o que vai na nossa vida. E Ele deseja consertar isso na nossa vida. Só que às vezes a gente tem vergonha de expor as nossas fraquezas, as nossas limitações e aquilo que precisa ser ajustado, arrumado. Porque o que vão falar de mim se descobrir isso? O que vão falar da minha família, de mim, do meu casamento, quando descobrirem isso? Mas, meus irmãos, isso é uma armadilha do diabo, medo e vergonha. Porque Jesus quer curar a sua vida, quer sarar a sua história, quer agir no seu coração e ajustar aquilo que precisa ser ajustado. E talvez você sabe que a sua vida não vai para frente por causa dessa questão que está desorganizada. Eu não sei, você sabe. Então por que você não deixa Jesus ajustar isso? Mas mudanças não são para pessoas infantis. Mudanças são para pessoas maduras.
Porque toda mudança dói. Dói ou não dói, gente? Toda mudança tira a gente da zona de conforto. Toda mudança tira a gente daquela zona de estagnação. Toda mudança dói. Mas se é uma mudança para o crescimento, para o desenvolvimento, nós precisamos fazer. Nós precisamos realizar, porque aqui a gente já tem idade suficiente para saber que a gente tem que fazer, não aquilo que a gente quer, mas aquilo que precisa ser feito. Ou você levanta todo dia, 6 horas da manhã, com aquele, sabe, aquele ânimo assim, e com aquela, sabe, aquela energia estratosférica para ir trabalhar. Óbvio que não, mas você precisa ir. Porque quando você sabe que o boleto está chegando, a conta está chegando, você fala, eu preciso me movimentar. É, né, irmã Lidalva? Então, a gente já é adulto para saber que mudanças é necessário e que a gente precisa realizar. Dói, não é fácil, mas é necessário. E Jesus começa a trabalhar essa mudança no coração da mulher samaritana. E quando ela percebe que as palavras que ele está introduzindo em seu coração não são quaisquer palavras, mas são palavras que está entrando lá no âmago, lá dentro no coração dela. E ela reconhece que ele é o verdadeiro Messias. E a partir daquele momento, a vida da mulher samaritana muda. E ali começa uma nova história na vida dela. Ali começa uma nova vida. Porque tem 2 tipos de vida. Existe uma vida que realmente é a vida que Cristo nos chamou para vivermos, e tem uma outra vida que se parece com a morte. Que as pessoas não estão vivendo, as pessoas estão sobrevivendo. É um passo para frente e 2 para trás. Você anda um pouco, mas volta, não sai do lugar. As coisas não andam. É mais tristeza do que alegria. É mais lágrimas do que momentos felizes. Não consegue enxergar a graça do Senhor, não consegue enxergar o poder do Senhor. Então, nessa noite, eu acredito que Jesus está te convidando para viver essa nova vida, para viver essa nova história, para viver esse novo momento que Deus quer que você viva. E essa nova vida só é possível pelos méritos de Jesus Cristo. Não é pelos méritos de nenhum outro ser humano, só pelos méritos de Jesus Cristo. E essa mulher, é engraçado que a gente fala sobre a história dela, mas no finalzinho não, quando vai caminhando aqui, que a história vai até o 41. Quando ela vai anunciando o Evangelho, e vai falando para outras pessoas que Jesus tinha transformado a vida dela. E Jesus começa a falar, olha, eu conheci o homem, eu conheci o Messias, e ele transformou a minha vida, vão lá falar com ele. E outros samaritanos vão lá conversar com Jesus, e eles falam, agora a gente crê não somente porque você falou, agora a gente crê porque a gente viu, a gente ouviu o Messias falar conosco. E essa é a mensagem dessa noite. Esse Messias que se chama Jesus Cristo, ele quer transformar a sua história. Ele quer mudar a sua vida. E você fala, Hélio, como é que eu faço isso? Em primeiro lugar, abra o seu coração para Jesus e deixa Ele controlar a sua vida. Eu não sei se você sabe, mas eu acho que você deve saber. Sabia que o nosso Deus tem nome? E o seu nome é Jesus? O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. O nosso Deus tem nome. E o seu nome é Jesus. Porque toda vez que a gente tem um Deus, esse Deus ele vai nos controlar. E Jesus, que é o nosso Deus, ele decide nos controlar. Mas tem pessoas que não têm a Cristo como Deus, tem outras coisas. E tudo aquilo que é Deus na sua vida, ele vai te controlar. O poder pode ser um Deus na sua vida, e o poder ele tenta te controlar. E você faz de tudo, para querer se manter no poder. Quer um exemplo disso? Olha a política. Homens que se vendem, homens que se corrompem, homens que fazem aliança para continuar e perpetuar-se no poder.
porque eles amam o poder, o Deus deles é o poder. E tudo aquilo que é Deus na vida de uma pessoa controla, dirige, você fica refém. Às vezes a gente tem como um ídolo, como um Deus, o dinheiro, o emprego, um relacionamento. E toda vez que a gente tem isso na nossa vida, isso vai nos controlar. O desejo também é um Deus, sabia? Se você sacia todos os seus desejos, você vai cair em um buraco. Porque o desejo, ele pode ser um ídolo na sua vida. Porque todos os dias a gente faz renúncia por causa de Cristo. E é por isso que Ele quer ser o teu Deus. Ele não quer que o dinheiro, o poder, um relacionamento, o trabalho, seja o seu Deus. Ele quer ser o seu Deus. E transformar a sua história, e transformar a sua vida. E será que não chegou o momento dessa mudança? Porque há quantos anos aquela mulher vivia aquela situação de não poder caminhar com as outras mulheres, porque ela era considerada uma mulher com reputação duvidosa. Meus irmãos, a gente pode não ter dinheiro, mas uma coisa que a gente tem que honrar é o nome. É o nome. E uma pessoa que perde essa credibilidade, perde o conceito na sua comunidade. Porque o nosso nome vale muito. E vale mais do que dinheiro. Porque você fala, ó, deixa aí. Depois a gente resolve. Então nessa noite eu queria que você pensasse que, assim como Jesus mudou a vida dessa mulher samaritana, e deu uma nova vida para ela, Jesus quer dar uma nova vida para você. Mas eu acredito que, se não todos, ou a maioria que são cristãos, às vezes se perdem, querendo viver uma outra vida, a não ser a vida que Cristo tem para você viver. E grave isso que eu vou te falar. Se você decidir viver uma vida longe de Cristo, você vai ser infeliz. Não adianta. Porque a verdadeira vida só existe em Jesus. Com Jesus. Fazendo a vontade de Jesus. Não é fácil, gente. Eu sei que não é fácil. Mas vale a pena seguir no caminho de Jesus. Porque a nossa verdadeira recompensa não está aqui na terra, está lá no céu. E enquanto a gente está aqui na terra, a gente vai passar por muitos embates, muitas lutas e adversidades. Ou você acha que mesmo depois da vida da mulher samaritana que foi transformada, ficou às mil maravilhas lá na comunidade dela? Obviamente que não. Provavelmente ela continuou sendo perseguida. As pessoas olhavam para ela assim sabe, de rabo de olho assim, ó, o pessoal chama. Ficavam falando dela, mas ela não estava nem aí, porque ela encontrou Jesus. E não importa o que os outros vão falar, o que importa é o que Ele acha de mim. Não importa o que os outros pensam, o que importa é o que Ele pensa de mim. E o que importa é que eu sou uma filha amada de Deus. Eu sou um filho amado de Deus. E ninguém pode mudar isso. Minha irmã, você é uma filha amada de Deus. Ninguém pode mudar essa história. Maridos, honrem suas esposas, porque às vezes podemos correr o risco de colocá-las para baixo, de falar palavras que vão desanimá-las, depreciá-las, não honrá-las. No trabalho elas sofrem muito, na família enfrentam inúmeras dificuldades. Mas minhas irmãs, nunca se esqueçam que vocês são filhas amadas de Deus. E sabe qual é o melhor elogio que você pode receber? É quando alguém olha para você e fala: eu sei que você é uma mulher de Deus. E meus irmãos,
vocês são filhos amados de Deus. Às vezes as esposas tratam muito mal, são duras. Mas não se esqueçam que vocês são filhos amados de Jesus. E que ninguém também pode mudar isso. E da mesma forma que eu falei para as mulheres, eu falo para vocês. Sabe o que alegra o nosso coração? É quando alguém nos reconhece como homens de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é resultado de uma vida que foi transformada. De uma nova vida. De uma vida com Jesus. Então nessa noite, vamos fazer mudanças. Vamos tirar aquilo que está atrapalhando de vivermos uma nova vida. Você sabe o que precisa ser mudado. Você sabe o que precisa ser tirado. Talvez é um pecado de estimação. Você fala, sai para lá. Luta contra o pecado. Tira ele da sua vida. Porque você sabe que é ele que está atrapalhando o seu desenvolvimento. O agir do Senhor na sua vida. Talvez é pessoas. Às vezes a gente precisa tirar algumas pessoas das nossas vidas, para que as coisas possam decolar. Às vezes são ambientes que estão nos fazendo mal. Porque Jesus fez a parte dele, mas a mulher samaritana também fez a parte dela. A gente tem uma responsabilidade nisso também. Então nessa noite Jesus está te chamando para uma nova vida. E a pergunta que eu termino é: você quer viver essa nova vida em Jesus? Você quer experimentar essa nova vida em Jesus? Então comece a viver aquilo que disse Jesus. Não é fácil, mas é necessário para essa vida. Muitos crentes se desiludem com a vida cristã porque eles não vivem a palavra de Deus. Não vivem, conhecem, estudam, leem, ou talvez, mas eles não vivem. E meus irmãos, esse é um livro prático. Se você não viver, não adianta. Não vai adiantar nada. Vai ser só um objeto decorativo. Você precisa viver. Você precisa viver. E tem uns salmos que eu gosto muito. Aonde o salmista diz assim: Senhor, sonda o meu coração e me conheces. E Senhor, vê se há algo ruim dentro de mim que precisa ser mudado. Vê no meu coração se tem alguma coisa que precisa ser transformada. E me guia pelo caminho eterno. Me guia pelo caminho da verdade. Pelo caminho que o Senhor vai estar. Porque eu sei que é só no seu caminho que há a verdadeira vida. Então nessa noite Jesus está te convidando para viver essa nova vida. Chega, gente, chega dessa vida estagnada. Chega dessa vida amarrada. Vamos desamarrar nessa noite no nome de Jesus. Fala, Senhor, deixa eu viver algo novo, Senhor. Senhor, chega dessa vida medíocre, dessa vida nefasta, dessa vida ruim. Chega no nome de Jesus. Vamos viver essa nova vida que Jesus tem preparado para cada um de nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E a primeira parte nessa noite é: entregue sua vida a Jesus. Reconheça que você é um pecador. Reconheça que Cristo morreu na cruz para te salvar. E abra seu coração aceitando a Jesus Cristo como Salvador pessoal. Você que aceitou Jesus Cristo, você se arrepende de ter aceitado Jesus? De forma alguma. De forma alguma. Foi a melhor decisão das nossas vidas. Foi ter conhecido Jesus, o nosso Salvador. Então Ele quer que a gente viva a vida que Ele tem preparado para cada um de nós. E como eu disse no começo, e termino dizendo, essa nova vida não é uma vida sem problema, sem dificuldade, mas é uma vida com Jesus, porque o que faz a diferença não é a ausência de problemas, ou a presença de coisas boas, o que faz a diferença é Jesus, é Jesus. E no filme Mãos Talentosas, no final, aquele médico, ele honra a sua mãe,
ele agradece a ela porque ela não desistiu dele, porque no filme ele quase mata outro adolescente dando uma facada, mas pega no cinto e a faca quebra. E a mãe dele ensina que ele deveria canalizar aquela energia para coisas boas. E depois de anos, décadas, ele honra a sua mãe e agradece a sua mãe, porque sua mãe não tinha desistido dele. O filme em si não é um filme cristão, mas eles são cristãos. E eu ficava pensando quantas noites aquela mãe orava pelo seu filho. Quantas noites aquela mãe pedia a Deus pelo seu filho. Quantas vezes ela clamava pelo seu filho. Talvez seja você que precisa de uma nova vida, mas talvez seja alguém que você ama. Continue orando, não desiste não, viu? Não desiste não. Qualquer momento, aquilo que você tanto sonha pode acontecer. O milagre pode acontecer. Jesus pode entrar na vida dessa pessoa e transformar a história dela. Porque lá na frente a gente vai ver que a nossa insistência valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena. Então não vamos desistir, vamos continuar. Vamos perseverar. Não na vida que a gente acha que a gente tem que viver, mas na vida que Jesus tem para a gente viver. Porque lá na frente a gente vai ver que valeu a pena. Valeu a pena. Fica de pé para a gente orar. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por esse momento. Obrigado por nos conduzir pela Tua palavra, que nessa noite nos exorta para vivermos uma nova vida, assim como o Senhor deu o privilégio para a mulher samaritana viver. Meu Deus, o Senhor consegue sondar cada coração aqui nessa noite. E o Senhor consegue ver o que precisa ser mudado. Ajude, Senhor, os meus irmãos e irmãs a viverem uma nova vida. Eu sei que não é uma vida sem problemas, mas é uma vida cheia da Tua presença, cheia do Teu Espírito Santo, cheio da Tua palavra, cheio de oração, de comunhão, de adoração. Enche o coração dessa pessoa e traz essa pessoa de volta para a vida. Meu Deus, talvez tenha irmãos que estão morrendo por dentro, que estão longe do Senhor. Meu Deus, traz eles de volta para a vida, traz eles de volta para os Teus santos caminhos, e não deixe eles se perderem nesse mundo, por favor, meu Deus. E Senhor, se há alguém entre nós nessa noite, que quer aceitar a Jesus como Salvador, que o Teu Espírito Santo possa convencê-lo a se render ao Senhor nessa noite. Porque nós sabemos que a verdadeira vida só existe no Senhor. A verdadeira vida só há no Senhor. Então, por favor, meu Deus, visita meus irmãos e irmãs e aqueles que estão nos visitando nessa noite. E obrigado, Pai, muito obrigado por nos ajudar a vivermos em novidade de vida. Novidade de vida. E obrigado por nos dar essa nova vida. Obrigado, Senhor. Obrigado. E é pelos méritos de Jesus Cristo que eu oro agradecido ao Senhor. Amém.